Coragem para se posicionar. Hoje é o tema do nosso vídeo, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse espaço de consciência, força e verdade. Eu sou Ana Guimarães e hoje eu quero te convidar para um encontro profundo com algo que muitas vezes é adiado, é evitado ou silenciado. A coragem de se posicionar diante da vida e fazer as escolhas. Então, eu não falo aqui de confronto, nem de rigidez. Eu falo de alinhamento. Falo de ocupar o próprio lugar, sem culpa, sem medo e sem a necessidade de pedir permissão para existir. E para conduzir essa conversa, eu trago a sabedoria dos orixás, através da constelação dos orixás, forças vivas da natureza, que habitam não apenas os mitos, mas o nosso campo emocional, espiritual e psicológico. Então, se em algum momento você sentiu essa mensagem tocar em si, aí dentro, respire. Esse vídeo é um chamado. Então, o medo de se posicionar é um chamado aqui nesse vídeo, para a gente prestar atenção, porque muitas pessoas confundem posicionamento com dureza, né? Mas, na verdade, o que paralisa não é a falta de força, é o medo de se perder, é o medo de perder o pertencimento, né? É o medo de não ser aceito diante do posicionamento. Então, desde cedo, aprendemos isso, que para sermos aceitos, precisamos nos moldar, né? Diminuir opiniões, engolir sentimentos, adiar decisões, enfim, comprometendo as nossas escolhas. Na visão espiritual, quando alguém se posiciona, não é fraqueza. Quando alguém não se posiciona, não é fraqueza, é um desalinhamento energético. E a constelação dos orixás nos ajuda a fazer esse alinhamento. É como se a pessoa estivesse fora do próprio eixo, tentando viver em territórios que não reconhecem. E é aqui que a constelação começa a nos ensinar. Então, é preciso ter coragem para dar o primeiro passo. A coragem para o primeiro passo e Ogum nos ensina isso, porque ele é um orixá que abre caminhos. Mas atenção, Ogum não abre caminhos para quem espera a segurança total. Ele abre caminhos para quem decide que é agora, faz a escolha. Né? Ogum ensina que coragem não é ausência de medo. Coragem é movimento do medo. Se posicionar, muitas vezes, é dar o primeiro passo, sem garantia nenhuma. É dizer não, quando o corpo inteiro aprendeu a só dizer sim. Quando você aprende a dar o primeiro passo, você impõe limites, não permitindo que invadam a sua intimidade consigo. É sustentar a escolha, mesmo quando o mundo não entende, mas você está alinhado com essa escolha. Né? Quando você evita se posicionar, Ogum se cala. Quando você decide, Ogum caminha com você, ele caminha na sua frente. E a pergunta silenciosa para você agora é: em que área de sua vida você está adiando um passo que você já sabe que precisa dar, ou melhor, que já poderia ter dado? Pense nisso. E é preciso também ter voz. Além desse não, você precisa ter voz. E Yansan governa os ventos, os movimentos rápidos e a palavra que liberta, porque a palavra tem força. E nos lembra que silenciar adoece. E como adoece, né? Fica aquele nó na garganta. Se posicionar também é permitir que a sua voz exista, mesmo que ela trema no começo. Yansan nos pede autorização para mudar o clima.
ela não pede autorização, ela vai e muda. Ela não pede. Quantas vezes você ficou em silêncio para evitar conflito, mas criou uma guerra interna? Quantas vezes você deixou de se posicionar e depois se cobrou por isso? Eu deveria ter feito dessa forma, eu deveria ter feito daquela outra forma. O importante é se posicionar, porque nada mais são do que escolhas. E escolhas você pode fazer hoje e amanhã você acordar e perceber que não é isso que você quer e você mudar. E está tudo bem. A coragem de Yansan não é agressiva, ela é verdadeira. Posicionamento não é gritar, é não se trair, é ser fiel aos seus sentimentos, à sua vontade e se posicionar no mundo, né? Porque para tudo isso precisa de equilíbrio e fazer esse equilíbrio traz uma justiça interna. E Xangô é quem traz isso, essa consciência do equilíbrio. A justiça, da justiça e da responsabilidade pelas próprias escolhas, porque se posicionar não é culpar o outro, é assumir o próprio lugar com maturidade. Xangô ensina que todas as decisões geram a consequência. E todas as vezes que a gente não toma uma decisão, ou seja, a gente não faz uma escolha, ela também gera consequência. E é preciso assumir isso. Portanto, quando você se posiciona com consciência, você organiza seu campo. As relações se ajustam e o que não é verdadeiro se afasta de você. E o que é alinhado permanece. Às vezes, o medo de se posicionar vem do receio de perder pessoas, mas Xangô nos lembra: o que se perde ao ser verdadeiro nunca se sustentou na alma. Então, aquilo que fica é realmente aquilo que é verdadeiro para você. E o que se perde, deixa para lá. Porque o posicionamento com doçura e sabedoria é isso que constrói os nossos caminhos, né? Ter essa doçura e sabedoria ao se posicionar. E quem traz isso é o Oxum, traz o amor próprio, o valor pessoal, a delicadeza que sustenta limites. Se posicionar também é dizer: isso eu aceito, mas isso eu não aceito mais, eu não quero. Sem culpa, sem complicações e sem explicações excessivas. Simplesmente eu não aceito ou eu aceito. E também Oxalá, ele traz a sua energia de sabedoria e visão ampla e nos lembra: nem todo posicionamento precisa ser imediato, tudo precisa de maturação. Mas todo posicionamento precisa ser verdadeiro. Às vezes, a maior coragem é esperar o tempo certo e ainda assim não desistir de si. Não criar expectativa, é confiar no processo. Isso é sabedoria e também faz toda a diferença. Mas é preciso se posicionar para ocupar o seu próprio lugar. Você já pensou nisso? Quando você integra os orixás dentro de si, algo muda. Você para de reagir e começa a se posicionar. Você entende que coragem não é endurecimento, é coerência interna. É alinhar pensamento, ação e emoção, né? Pensamento com sentimento e vai fazer você agir. Quando isso acontece, a vida responde de uma forma espontânea, nem sempre do jeito que o ego espera. Portanto, não criar expectativa é um ato de sabedoria, mas sempre do jeito que a alma precisa. Então, vai se manifestar do jeito que a alma precisa. E aí é feito a dança, né? A dança da vida. Então, se essa mensagem fez sentido para você, eu te convido
há um movimento simples, porém poderoso. Vem comigo, você não precisa andar sozinho. Você não precisa ir só para esse posicionamento, para fazer um movimento dentro da constelação dos orixás e se empoderar de quem você é e se posicionar na vida. Eu peço que você se posicione agora, curtindo este vídeo, para que essa energia alcance mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa recuperar a própria voz e se inscreva no canal para continuar caminhando comigo por temas de consciência, espiritualidade e fortalecimento interior. E eu quero saber de você, em que área de sua vida você escolhe se posicionar a partir de hoje? Isso é muita força. Se posicionar e olhar para o seu lugar de pertencimento. Escreva isso aí nos comentários. Escrever, se posicionar, é um ato de coragem. Então, que Ogum te dê forças, que Yansan te dê voz, que Xangô te dê equilíbrio, que Oxum te lembre do seu valor e que Oxalá te conduza na vida com muita sabedoria. Axé, que todos os seres sejam felizes e que todos os seres vivam em paz.